Olá pessoal, estamos aqui na aula 4 de linguagem de programação C. Então vou falar aqui sobre estrutura condicional. Vou apresentar aqui a estrutura if-else e a estrutura switch. Então, a estrutura condicional. Há situações que um bloco de comandos seja executado somente se uma determinada condição for verdadeira. Então, para isso, precisamos de uma estrutura de seleção ou um comando de controle condicional que permite selecionar o conjunto de comandos a ser executado. Então, aqui temos um fluxograma. Estou representando ali uma pergunta: A maior que B. Então, se A maior que B, se for verdade, ele vai continuar o fluxo, vai para o sim e vai executar determinados comandos. Senão ele vai para o não e encerra o programa aqui. Então, comando if. Na linguagem C, o comando if é utilizado sempre que é necessário escolher entre dois caminhos dentro do programa, ou quando se deseja executar um ou mais comandos que estejam sujeitos ao resultado de um teste. A forma geral de um comando if é if condição, daí tem o abre e fecha chaves, que é o bloco de comandos, e a sequência de comandos que eu quero que execute se aquela condição for verdadeira. Então, na execução do comando if, a condição será avaliada e, se a condição for diferente de zero, ela será considerada verdadeira e a sequência de comandos será executada. Se a condição for zero, ela será considerada falsa e a sequência de comandos não será executada. Exemplo: um programa que lê um número inteiro digitado pelo usuário e informa se o mesmo é maior do que 10. Então aqui a gente tem o exemplo. Olha, eu tenho uma variável num do tipo int, inteiro. Estou pedindo para o usuário entrar com esse valor. E ali a gente tem o comando if, que é o C. C num maior que 10. Então, if num maior que 10. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar dentro dessas chaves, do abre e fecha chaves do if, e vai executar aquele printf ali, o número é maior do que 10. É essa a mensagem que vai imprimir na tela. Então, por condição que a gente utiliza lá no comando if, a gente entende qualquer expressão que resulta numa resposta do tipo falso ou verdadeiro, 0 ou 1. A condição pode ser uma expressão que utiliza operadores dos tipos matemático. Quero verificar se uma expressão atingiu um determinado valor. Eu posso utilizar os comandos relacionais para fazer comparação entre esses valores, entre expressões. E posso utilizar os comandos lógicos, o e, o ou, o negação, para testar, agrupar essas informações e fazer o teste com o comando if. Então aqui eu vou chamar a atenção para um erro que é comum acontecer para quem está iniciando a utilizar o comando if. Então, diferente da maioria dos comandos, não se usa o ponto e vírgula depois da condição do comando if. Então aqui até escrevi o erro, a palavra erro em vermelho. Então aquele ponto e vírgula ali causaria um erro. O que acontece? O compilador não iria acusar erro, mas na hora de você executar o programa, ele ia ignorar aquele if e acabar executando o printf, porque ele entende que o ponto e vírgula é um terminador do comando.
Então esse é um tipo de erro que é difícil de achar até. Por isso que eu já estou citando ele aqui. Uma expressão condicional pode utilizar operadores dos tipos matemáticos, relacionais e lógicos. Então aqui alguns exemplos, né, de como eu posso estar utilizando dentro do if. Olha lá. Supondo duas variáveis, né, x e y, ó, se x maior ou igual a y, se x maior que y mais 2, ó, aqui já estou usando o operador relacional diferente, que é o ponto de exclamação igual. Ó, se x menos 5 for diferente de y mais 3. E aqui uma atenção aqui, ó, para o uso do operador lógico. Ó, se x maior que y e x menor que z. E aqui uma chamada de atenção para a questão de erros, né? O que acontece? Todo operador, seja ele relacional ou lógico, eu preciso ter dois elementos na hora da comparação. Ó. E ó, nesse if, ó, y menor que x menor que z, eu não estou agrupando em apenas dois elementos, né? Estou tentando fazer uma comparação entre três elementos, o que desta forma aqui estaria incorreto, né? Apresentaria um erro. Aqui, se eu quero comparar y com x e x com z, eu poderia estar utilizando um comando, um e lógico, assim como foi feito na expressão acima aqui, ó. Então, aqui temos o comando else. O comando else pode ser entendido como sendo um complemento do comando if. Ele auxilia o comando if na tarefa de escolher dentre os vários caminhos a ser seguidos dentro do programa. A forma geral do else é if, condição, daí eu tenho meu abre e fecha chaves ali, daí eu tenho o else e tenho mais meu bloco de comandos ali do else. Então o else é a negação do if, né? O if eu estou verificando se a condição é verdadeira. Se a condição for falsa, ela vai para o else. Se o comando if diz o que fazer quando a condição é verdadeira, o comando else trata da condição quando ela é falsa. Então isso fica bem claro quando olhamos a representação do comando else no fluxograma aqui embaixo. Vamos lá. Então o if ele prossegue no fluxograma aqui. Ó, se A maior que B, então ele vai prosseguir e vou executar comandos. Se não, ele vai executar outro bloco de comandos. Um exemplo. Então, está sendo feita a leitura de um número inteiro e está verificando se esse número é igual a 10. Se num igual a 10, ele vai apresentar aquela mensagem, o número é igual a 10. Se não, caso aquela condição seja falsa, ele vai executar um número diferente de 10. Note que tem um abre e fecha chaves para cada comando, um para o if e outro para o else. Quando o comando for único, esse abre e fecha chaves é opcional. Agora, quando eu tiver mais de um comando abaixo da estrutura, ou abaixo do if ou abaixo do else, daí é obrigatório colocar o abre e fecha chaves para dizer que esse bloco de comandos pertence àquela estrutura. Ó, então aqui um aviso importante, um alerta importante. O comando else não tem condição. Ele é o caso contrário da condição do if. Então, quando eu estou utilizando o else, ele já está negando a expressão do if de cima. Ele já é o contrário. Eu não preciso acrescentar uma condição, até porque vai causar um erro também.
Então no exemplo ali fica bem claro ali, ó, se num igual a 10, ó, não precisa aquele else num diferente de 10. O else já é o contrário daquela condição do if. Como no caso do if, não se usa o ponto e vírgula depois do comando else. Então, ó, tanto o if como o else a gente não utiliza ponto e vírgula. A sequência de comandos do if é independente da sequência de comandos do else. Cada comando tem o seu próprio conjunto de chaves. Então, aqui eu estou chamando a atenção novamente para a questão da forma certa de você usar o if e o else. Então, eu tenho um abre e fecha chaves para o if e um abre e fecha chaves para o else. E aqui é a forma errada, ó. Eu não posso fazer um if, daí eu abre chaves, daí o else dentro do if e depois fechar chaves. Cada estrutura, tanto o if como o else, tem que ter seu abre e fecha chaves, seu bloco de comandos. Uma questão aqui sobre aninhamento de if. Então, ó, um if aninhado é simplesmente o comando if utilizado dentro do bloco de comandos de um outro if ou else mais externo. Basicamente é um comando if dentro do outro. A forma geral de um comando if aninhado é, então aqui um exemplo seria, eu tenho uma condição lá, o if condição, eu vou executar alguns comandos, daí dentro desse if eu tenho outro if, vou testar uma condição 2, e na sequência eu posso ter outro if, né? E nesse ponto a gente tem que ter muito cuidado. Nesse ponto que é importante usar a indentação, né? A indentação que seria os espaçamentos. Então cada if que você for abrir um dentro do outro vai dando os espaços, né? Um espaçamento ou dois espaçamentos ou três espaçamentos para você poder se organizar, né? Para a estrutura também ficar mais organizada. Uma alternativa ao alinhamento de ifs, ou quando eu testo com vários ifs, né, uma mesma expressão, uma variável com diferentes valores, eu posso estar utilizando o comando switch. Além dos comandos if e else, a linguagem C possui um comando de seleção múltipla chamado switch. Então, esse comando é muito parecido com o alinhamento de comandos if, else, if. O comando switch é muito mais limitado que o comando if, else. Enquanto o comando if pode testar expressões lógicas ou relacionais, o comando switch somente verifica se uma variável é ou não igual a um certo valor constante. Vamos ver no exemplo a seguir. Bom, antes do exemplo, né, a forma geral do comando switch. Então, a forma geral, ó, switch variável, switch traduzindo seria chave, né? Switch variável, daí caso a variável tenha o valor 1, dois pontos, uma sequência de comandos. Caso case valor 2, caso a variável tenha o valor 2, outra sequência de comandos. E assim por diante. E eu tenho o default no final, que seria o outro caso. Caso não seja nenhuma das alternativas acima, eu posso estar executando uma sequência de comandos. Então, a gente percebe que entre cada caso temos a sequência de comandos e temos o comando break. O break faz com que se encerre essa busca de escolhas, né? Quando eu encontro a alternativa, ele encerra logo em seguida da sequência de comandos. Se não tivesse comando break, ele vai continuar executando, vai executar os outros comandos embaixo. Ele já testou de cima, vai executando. Se não tiver nenhum comando break para parar a execução, ele vai executar todos. Então o comando break é um comando importante para os casos que tem dentro da estrutura switch. Exemplo do comando switch.
Aqui seria um exemplo de... Vou fazer a leitura do número inteiro entre 1 e 9. E vou... Aqui está sendo mostrado, né, por extenso, de acordo com o valor inteiro que eu vou digitar. Então lá, switch valor, daí case 1, case 2, case 3, até case 9. Então case 1, dois pontos, printf 1. O break, não dá para esquecer do break. Case 2, dois pontos, printf 2. O break, ponto e vírgula, até o 9. Daí por último temos o default. Default, dois pontos, que o default seria outro caso, não é nenhuma das alternativas acima, então ele entra no default, né, no outro caso, e vai dizer que o valor que eu digitei é um valor inválido. Então a gente percebe ali que o switch tem um abre e um fecha chaves também, né? E aqui nesse exemplo estamos usando todas as opções do switch, né? O default é um elemento que não é obrigatório, certo? Mas é sempre bom colocar, porque pode ter um outro caso, né? Uma outra situação na qual você não está testando, né? Nos casos ali, nos cases. Bom, e assim assim eu encerro a aula sobre estrutura condicional. Lembrando que qualquer dúvida pode ser mandada para o meu e-mail. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.